Olá, eu estou aqui porque a Yara e a Alicia fizeram o favor de perder a introdução do vídeo, então eu vim pedir que se inscreva no canal e não esqueça de dar o like. Bom vídeo, tchau! E a nossa primeira série é o Game of Thrones, que foi lançado em 2011 e terminou em 2019. E Game of Thrones é baseado numa série de livros do George Martin, que vai contar a história de uma terra que, de certa forma, está ocorrendo disputas entre reinos, que são os 7 reinos. E nesse reino também está a Patrulha da Noite, que está vigiando a muralha. E por atrás dessa muralha há diversas criaturas e forças sobrenaturais que ainda não são vistas, depois vão ser mostradas do que elas são. E essa série ela é confusa justamente por essa extensa história, mas justamente para mostrar essas disputas entre os reinos pelo Trono de Ferro. Sim, e ela é tão rica em detalhes, se for ver realmente os livros, eles são praticamente desse tamanho aqui. Cada livro são 6, eu acho. Nem lembro mais, Sim, são muitos livros. Eu sei que a série é muito detalhada e ela te instiga a assistir cada vez mais. A gente vai assistir um episódio e quer saber o outro, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Só que o detalhe é que o autor, o George Martin, ainda não terminou de escrever os livros. E os produtores, com pressa de lançar a série, foram lá e eles mesmos decidiram fazer o final para a série, o que deu uma merda desastrosa, porque a série ela era maravilhosa, ela foi decaindo aos poucos, chegou no final, literalmente foi um tapa na cara dos fãs, porque esse pessoal cagou no final da série, e o que deixou todo mundo aborrecido, porque uma das protagonistas ficou meio louca, matou gente inocente, uma das vilãs de lá, que eram várias, teve uma morte nada a ver, totalmente sem graça. Um outro lá, meu Deus do céu, ai, tenho raiva. Eu vou falar logo quem é que foi aquela porra do Bran, que não serviu pra nada, a série toda sendo arrastado pra lá e pra cá, depois que ele ficou paraplégico, assumiu o Trono de Ferro. Isso me irrita! E o que mais chamava, na minha opinião, o que mais chamava a atenção dessa série é justamente a gente não se afeiçoar tanto ao personagem, justamente porque ele poderia morrer. Só que aqui, em vez de ter, de certa forma, foi a 6ª temporada, de ter dado um final digno e relevante para todos os personagens, não. Aqueles personagens principais, além de terem morrido, tiveram morte besta. A revolta... Não, acho que todo mundo já conhece Game of Thrones justamente por causa desse final. E aquela luta toda no escuro eu nem sei, acho que do 2º episódio, que teve não enxerga nada. E o Rei da Noite lá dos outros, que tava atrás da muralha, que passaram a série toda falando que o bicho era quase indestrutível, ele morreu com uma facada na barriga. Com uma menina que é menor que eu. Eu não aceito isso, eu tenho raiva. Era pra ser, sei lá, um dos mais temíveis de lá, era um mistério rondando entre eles e tudo mais. A gente ficava se perguntando o que ia dar, porque tinha o conflito pelo Trono de Ferro. E também tinha eles vindo em direção ao... Eu esqueci o nome. A humanidade lá, sim, eram os outros, que era esse pessoal que ficava depois da muralha. Sim, foi uma desgraça. Eu acho que esse daqui foi o pior final da lista. Eu fiquei muito brava, porque o Jon ficou exilado, a Sansa ficou viva, porque eu queria que morresse. Morreu tanta gente, morreu tanto protagonista, por que não matou ela? Eu tenho raiva da Sansa desde o primeiro episódio, eu acho. Quando ela apareceu, eu já não gostei dela. E fora aí que até o Bran, não me conformo com o Bran sumindo do trono. Eu acho que o mundo não se conforma com certeza. Com o Bran. Ele com aquela cara dele lá e servindo aos 7 reinos. Pelo amor de Deus, não foi. The same thing is coming for all of us. The enemy is real. It's always been real. E a nossa próxima série é Lost, que foi iniciada em 2004 e terminou em 2010. E aqui a gente vai acompanhar 48 pessoas que estavam viajando em um avião da Austrália para os Estados Unidos e acabaram caindo numa ilha no Oceano Pacífico. E a série ela vai mostrar que há também pessoas que já vivem nessa ilha. E a história se divide entre a narrativa dessas pessoas tentando sobreviver e a vida delas antes do avião cair, acontecendo vários flashbacks que até de certa forma confunde a gente, porque quando a gente, eu quando fui assistir, eu não procurei sinopse. E aí eu tava bem assistindo o pessoal na ilha e de repente já voltava pra eles, que isso? Aí até eu entender, na minha lerdice mais jovem, eu acho que eu assisti isso quando eu era criança. E pra mim tava difícil acompanhar os flashbacks. Eu creio que se eu fosse reassistir, pra mim ficaria mais fácil agora. Sim. Talvez, porque a série é muito confusa. E isso não é só uma opinião minha. Muita gente que assistiu achou a série confusa. E essa série, como ela era muito famosa na época, ela atraiu muitos fãs. Só que de certa forma, ela era tão boa, que ela continuou, que era pra ter parado na 3ª temporada, mas ela continuou até a 6ª temporada. O problema foi o final.
Ela era tão boa, tão confusa, justamente por ela ser confusa que ela era boa. Sim, Mas ela... o pessoal criava muita teoria de o que estava acontecendo, porque várias coisas diferentes e sem explicação aconteciam naquela ilha. E o final é o que mais decepcionou diversos fãs, metade ficou confuso e metade odiou, que foi revelado que todo mundo que tá naquela ilha estava morto, que não sobreviveu. Mas a ilha existia. Mas E aí todo mundo ficou... segundo um dos autores, a ilha existia, a queda do avião e tudo mais, mas eles estavam mortos lá. Não se sabe o que aconteceu, não sabe, ninguém entendeu nada. Eles com certeza tomaram uma pedra bem legal. Assim, Sim, foi basicamente isso. Até porque a série Lost, com uma dela ser confusa, eu não duvido que seja isso. Mas não é desculpa pra dar um final bosta. Sim, foi. Custava dar um final mais decente do que dizer que tava todo mundo morto. Eu acho que eu literalmente acabou com muitas expectativas. Mas enfim, a série, inicialmente ela era pra parar na terceira temporada, todos os produtores tinham feito ela, já tava tudo terminado pra ser até a terceira. Só que a emissora ABC, ela quis continuar, de certa forma, dizendo que não poderia parar uma coisa que tava muito boa. Mas eles tiveram que continuar forçadamente, não porque tava ficando cansativo, aquele monte de coisa repetitiva, e acabou para destruir mesmo tudo, uma bomba atômica radioativa. Foi esse final bosta que lançaram. Sim, eu lembro que no final eu já tava assistindo só pra saber o que ia acontecer. Se eu soubesse que ia dar isso, eu tinha parado já, tinha desistido. Porque tava muito confuso, era o pessoal voltando, o pessoal morreu, tá? Triste, morreu, aí com um pouco, a outra temporada a pessoa reviveu, tinha caído não sei onde, girava a ilha, afundava submarino, tudo tinha naquela ilha, era, sei lá, aquela bolsa da Hermione no Harry Potter, porque tudo aparecia naquela ilha, o pessoal revivia, eram outros aviões que caíram por lá, a história do irmão de alguém, de um monte de coisa, um monte de conexão. Eu acho que até os autores já não estavam sabendo o que colocar mais lá. Não estava sabendo, e eu ainda lembro que logo no início que eu assistia, depois que eu fui ter o DVD, eu assistia quando passava na Globo, tarde que só, eu ainda ficava quase morrendo pra ficar acordada pra assistir. Mas naquela época eu assistia tanta série justamente porque não pagava. Exatamente, mas era tarde que só, às vezes eu ia passar depois do Globo Repórter, isso pra mim era um sacrifício, porque eu sempre fui velha, eu gostava de dormir cedo. Sim. Mysteries of the island begin to unfold. Doctor? You coming? And as one man Nossa próxima série é Dexter, que começou em 2006 e terminou em 2013. E a série vai falar sobre o Dexter, que é um especialista forense, só que ele passa metade do dia dele, durante o dia, solucionando os crimes de assassinato, investigando e tudo mais, mas à noite ele comete assassinatos, tudo porque ele é um serial killer. Ele é um serial killer, ele é bonito, ele é charmoso, ele é inteligente, muito inteligente, vale ressaltar, e ainda tem o desejo dele por matar. E ele fica tentando essa reflexão infinita dele sobre se ele, de certa forma, adere a esse instinto matador dele, ou ele procura a felicidade dele. O que eu achei interessante é que o pai dele descobriu, quando ele era pequeno, porque ele foi adotado, ele é adotado? Agora eu fiquei confusa. Sim, o pai dele descobriu que ele era desse jeito e meio que ensinou ele a matar de uma forma discreta, mas a matar só pessoas que eram ruins, tipo bandido, ou pessoas que a polícia não pegou, ou pegou e de forma corrupta, deixou sair essas coisas. Ele não mata pessoas inocentes. Eu acho que é isso que é o interessante da série. E depois de 8 temporadas acompanhando ele, no final, foi um cu. Eu fiquei muito braba, porque a gente já imaginava que não ia ser um final feliz, mas depois que a Debra e o filho dele morreu, Eu acho que é isso que me revolta nos filmes, justamente porque a gente tem um personagem brilhante, um personagem criativo, ele é magnífico. O problema é o final que não é digno pra ele. Sim, ele virou um lenhador e foi se embrenhar na maca. Hoje o pessoal fala, a gente fala isso. E parece ser uma coisa muito aleatória, uma mentira. Sim. Mas ele virou um lenhador. Ele virou um lenhador e foi se isolar na floresta. Nossa, meu Deus do céu. É engraçado aqui do pai dele ter descoberto quando ele era criança. E, de certa forma, o interessante dessa série é usar o mal dele, que de certa forma pra ele é bom, é usar o mal ao favor do bem. E é isso que é interessante, é porque ele comete aqui uma coisa que é errada, mas é a favor de um bem-estar da humanidade. Dos males o menor. Não que seja certo matar qualquer tipo de pessoa, mas se for pra ele matar aleatoriamente, por que não matar alguém que vai fazer mal pra outra pessoa? E a nossa próxima série é How I Met Your Mother, que foi lançada em 2005 e terminou em 2014. E aqui a gente vai conhecer o protagonista Ted, que tem 2 filhos. Ele decide contar essa história gigantesca pro filho deles de como ele conheceu a mãe deles.
E a gente começa, então, ele voltando no passado, lembrando que tudo começou quando o amigo dele, Marshall, decidiu se casar com a Lily, que eles eram amigos, namoravam há bastante tempo, eles decidiram se casar. E o Ted viu que ele ia meio que ficar solteiro e ele decidiu que queria arranjar o amor da vida dele e que se ele ficasse parado, esperando acontecer sozinho, não ia acontecer. Isso ele colocou na cabeça dele. Então, ele, com a ajuda do Barney, que é um amigo dele que eu adoro, eu adoro, que tem uma queda literalmente por usar terno o tempo todo e também se acha ou sedutor, na verdade ele seduz muitas pessoas lá na série, vai tentar ajudar o amigo de uma forma meio desastrosa, porque eles propõem soluções que muitas vezes não dão certo e eu não sei realmente se não funcionaria ou se o outro que realmente não sabe aplicar. Sim. Então, é numa dessas tentativas dele no bar de conhecer essa mulher da vida dele, no qual ele se apaixona sempre pelas pessoas em 5 minutos, ele conhece a Robin, que é amor à primeira vista, mas amor à primeira vista por parte dele. Ela não ficou tão interessada nele, e ele tenta que só, falando que ela é o amor da vida dele, só que isso esfria, não vai a lugar nenhum, e eles acabam se tornando amigos. Sim. E aqui, essa série, ela, de certa forma, ela é muito engraçada, mas o que decepcionou muitos fãs foi a merda do final. Justamente porque, pelo título, a gente sabe que é como eu conheci a sua mãe, só que aqui a mãe dos garotos, eles mataram. Ela morre. Ela aparece literalmente só para parir. Sem o romancezinho, sem graça. Ai, eu acho essa personagem tão sem graça. Sim, além de matar ela lá no final da série, ainda tinha a Robbie com o Barney, que era um casal de certa forma mais legal entre eles. A gente sabe que tem gente que não chipa, mas a gente chipava. Sim. E, de certa forma, tava tendo um romance entre os dois e tava legal, indo bem, só que eles tiveram que terminar justamente por uns conflitos lá e eles acabaram terminando e a Robin teve que voltar. De certa forma, ela, pelos produtores, eles quiseram que ela voltasse com o Ted. E eles ficaram até o final dela e é o que me decepciona mais justamente porque não fez muito sentido. Se tivesse revelado lá no início que a mãe dele já estava morta, pra mim seria bem melhor. Também, mas assim mesmo, eu não consigo ver graça na Robin com o Ted porque ela nunca gostou aparentemente de verdade dele e não combinava. Pra mim sempre combinou mais ela com o Barney, mesmo o pessoal dizendo que não, minha opinião. Não gostou. Nossa opinião, eu acho que é maior coisa pelos fãs gostarem mais desse chip e focarem mais nele, que os produtores quiseram mexer neles e voltar com eles, mesmo que já estragou, porque todos que chipavam todo mundo aí, ninguém gostou do final. Sim, ficou uma merda. E a nossa última série, Two and a Half Men, que começou em 2013 e terminou em 2015. E a série vai falar sobre o Charlie, que é um milionário que vive numa casa em frente a uma praia, em Malibu. E lá ele vive com o irmão dele, Alan, e o filho do Alan, o Jake. E aqui, essa série ela vai se desenvolver nesses três e nas várias confusões em que eles se metem e tudo mais. E aqui é engraçado porque o Charlie, ele é milionário e é aquele milionário que pega várias mulheres, é aquele cara bem estereotipado na nossa visão. E o Alan, ele é uma pessoa que, de certa forma, entre eles lá e vários outros personagens, ele é o que mais, de certa forma, é decente, só que ele é muito folgado. Entre aspas. Decente, entre aspas. Sim. Realmente ele é muito folgado e só quer comparado ao Charlie. Comparado a ele, realmente, porque o Charlie, meu Deus do céu, tudo que de errado que se pode fazer, o Charlie faz. Sim. Só que o outro lá, o irmão dele, pelo amor de Deus, ele não quer mais trabalhar direito, ele só quer viver as custas do irmão que é rico. Sim, e o Jake, aqui, que é o filho, ele tem uma mente tão fértil para momentos tão impróprios e ele literalmente aprende besteira. Com certeza, só aprende besteira, nada que sirva sai dele. Porque, meu Deus, pensa no menino lerdo, ele não entende nada. Nada. Ele literalmente, eu acho que o grande avanço dele na série foi descobrir que mulher usava silicone e qual não. Meu Deus. E uma coisa que começou já a desagradar o público foi quando o Charlie teve uma morte repentina, até porque ele era uma das partes mais engraçadas da série. A gente sabe que deu problema com o ator, porque ele realmente parecia muito com o personagem dele. Sim. A pessoa que bebia muito, se metia em confusões, era difícil de conviver. E então ele teve que sair da série. E quem ficou no lugar dele foi o Ashton Kutcher, num papel de Walden, se não me engano. Sim. O que já não era tão engraçado. Eu até assisti, achava bacaninha, mas não era a mesma coisa. E no final ainda veio essa merda que o Charlie Sheen voltou pro último episódio só pra ser morto por um piano. Isso, e depois o produtor tá lá atrás comemorando e como se representasse que ele tinha ganhado,
o que simbolizava a briga deles, a briga deles fora das câmeras, que eles ficavam sempre discutindo porque ele dizia que o Charlie Sheen, que fazia o Charlie, não trabalhava direito. Fora que o Charlie, numa entrevista, falava muito mal, de certa forma, do Chuck Lorre, como ele odiava ele, e falou algumas outras coisas lá em relação à série, e nisso que causou a demissão dele. Fora que antes ele também tinha alguns problemas em relação ao alcoolismo e drogas e tudo mais. Mas enfim, infelizmente com a saída dele, ao final a série foi decaindo de uma forma que não ficou mais legal. Sim, meu pior que eu acho que o ator também decaiu, porque ele não participou de mais nada que prestasse. Sim, foi uma perda pros dois. tinha uma participação ou outra, mas tinha tudo um problema em relação a como ele lidava com os problemas deles e tudo mais. Eu lembrei da última participação dele no Todo Mundo em Pânico, que, se eu não me engano, foi o 5. Meu Deus, que coisa horrorosa. Foi ele e aquela outra atriz também que não faz mais Sim, sucesso. A Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, exatamente. Realmente, ficou horrível, horrível. Horroroso. Daquele filme, eu só gosto da primeira cena do Snoop Dogg com outro cara lá. Exatamente. É só isso desse filme. Então é isso. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. E é isso. Tchau.